Eita glória, chegando aí de surpresa nessa tarde ao vivo para uma palavra de Deus para os nossos corações, amém? Vamos chegando, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Enquanto você vai chegando, eu quero deixar uma oração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço nessa tarde, Senhor, vai de encontro a cada vida, a cada família aqui representada. Tu sabes, Senhor, o nível de guerra que os teus servos têm enfrentado neste tempo. Tu sabes do milagre que cada um precisa alcançar para romper e viver o propósito em ti. Por isso eu te peço agora que toda barreira, na autoridade do nome de Jesus, independente do horário que ele e ela for assistir a live, toda barreira caia por terra nessa tarde. Ser com teus filhos, Senhor. Quebra os ferrolhos, quebra os grilhões, em nome de Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Testifica no coração deles, ó Pai, acerca da promessa, acerca do propósito, porque de fato, Senhor, quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, que é viva, eficaz e tem poder de quebrar todo o jugo. Tenha liberdade no ambiente, Pai. A casa é tua, os filhos são teus. Eu sou apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, e te agradeço, crendo no nosso milagre e na nossa vitória. Amém. E graças a Deus. Você que quer acompanhar, abre a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. A palavra do Senhor vai declarar: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, um pano de saco, estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, da terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Só para você entender, sejam muito bem-vindos, você que está aqui comigo, você que vai chegando, compartilha essa live, bora me ajudar nessa missão, amém? Porque juntos em Cristo nós somos bem mais forte, glória a Deus. Compartilha essa live e me ajude nessa missão. A paz do Senhor Jesus, Flávia, seja bem-vinda, eita glória. Queridos, eu tenho palestrado muito através dessa palavra em meu coração, mas só para que os irmãos entendam, a Bíblia vai dizer que Josué fez uma aliança, amém? Com um povo, com os gibeonitas. Deixa eu anotar aqui. Josué fez uma aliança com os gibeonitas, a qual não era para ter feito. A Bíblia vai dizer que a ordem foi: Josué, adentra na terra de Canaã e aniquila todos os moradores dali, não poupa ninguém. A Bíblia declara que chegou um grupo de gibeonitas, mas disfarçado de estrangeiro, oferecendo pão bolorento. E a Bíblia declara que ao invés de Josué consultar a Deus se era ou não para fazer aquela aliança, ele prontamente decide fazer aliança. Porque às vezes nós queremos ser bonzinhos, né? E nem sempre é o propósito de Deus. É sempre importante, depois de uma decisão, ou antes de uma decisão, consultarmos a Deus, para sermos assertivos ao direcionar o homem, ao direcionar a mulher. A Bíblia vai dizer que ele fez essa aliança com os gibeonitas. E por conta desta aliança, o povo pereceu lá na frente. E você vai entender. Deus, ele honra a
aliança. A aliança que Josué fez com os gibeonitas trouxe proteção sobre eles, sobre aquele povo. Josué então decide não destruir aquele povo, mas lá na frente a Bíblia vai declarar que se levanta um rei. E este rei, o nome dele é Saul. Saul começa a reinar sobre o povo de Israel. E ao contrário de Josué, ele é sanguinário. Ele mata os gibeonitas. Ele quebra a aliança. Passou-se o tempo, quase 300 anos. E Davi está reinando na ocasião. E quando Davi começa a reinar, há uma grande seca em Israel. Quando Davi começa a reinar, há uma grande seca em Israel. Davi então decide consultar ao Senhor. E a pergunta de Davi é: Senhor, por que há essa seca? Por que o orvalho não cresce? Por que não chove? Deus responde a Davi, dizendo que essa seca é por conta de uma quebra de aliança feita lá atrás. Davi então decide reparar essa quebra de aliança. Ele vai até os gibeonitas e ele pergunta aos gibeonitas: o que eu posso fazer para reparar esse dano? Os gibeonitas respondem: nós não queremos nem ouro e nem prata. Nós não queremos ouro nem prata, mas sangue por sangue. Como foi Saul o sanguinário, nós queremos 7 descendências de Saul. A partir daí, Davi, ele decide então pegar 2 filhos de Rispa e 5 filhos de Merabe, somando aí 7 descendências de Saul. Mas entenda, o filho de Rispa era Mefibosete e Armone. Mefibosete não era filho de Jonatas, entenda isso. Porque o Deus que honra a aliança, viu a aliança que Davi fez com Jonatas. Davi disse que ajudaria, que abençoaria os filhos de Jonatas enquanto estivesse vivo. E assim ele fez. Então ele poupa Mefibosete, filho de Jonatas, aquele que é manco dos pés, mas entrega Mefibosete da concubina de Saul, que é o filho de Rispa. Então vai Armone e Mefibosete e os 5 filhos de Mirabes. Eles são colocados a partir daí em praça pública. A Bíblia vai dizer que eles ficaram ali depois de mortos, enforcados, de pendurado. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre uma mulher que mesmo diante de um cenário de morte, decidiu levantar-se indo para o campo de batalha. Por uma mulher que decidiu lutar por aquilo que ninguém lutaria. Eu quero falar de uma mulher que mesmo diante de um ponto final, ela resistiu de dia, de tarde e de noite para fazer a diferença na nação. Entenda, a Rispa entregou seus filhos, porque ela entendia que aquilo que o rei falava era veredito. Então ela não lutou para poupar os seus filhos da morte, mas ela lutou para dar um enterro, um sepultamento digno aos seus filhos. Não era apenas o filho de Rispa que foi pendurado, os filhos de Merabe também, mas Merabe aceitou a condição, os deixando no madeiro. E tudo bem, talvez ela não tinha condição emocional para fazer o que Rispa fez. Rispa não estava fazendo qualquer coisa. Rispa colocou de prontidão. Ela fez um acampamento entre as rochas, pegou uns pano de saco grosseiro e banava de dia e de noite. Para quê? Para as aves de rapina não tocar de dia e nem a besta fera tocar no corpo à noite. Naquela época, se a ave de rapina ou a besta fera consumisse o corpo, aquele que for de pendurado era considerado indigno, maldito. Ela falou: não, eu entrego para Deus, eu entreguei para o rei, mas para besta fera e ave de rapina eu não entrego. Labarabassai. Tá você aí, chegou aqui agora e tá falando: Senhor, vou entregar meu casamento. Senhor, eu vou entregar esse trabalho.
Senhor, eu vou entregar essa situação. Eu não suporto mais, eu não aguento mais, não tem jeito para este homem, não tem jeito para os meus filhos, não tem jeito para esta mulher, não tem jeito para esta situação. Aí o Deus de Israel te trouxe aqui para te falar de uma mulher que está lutando por um projeto literalmente morto. E você, diante daquilo que respira, está querendo recuar? Está querendo abrir mão? Nós alcançamos o nosso milagre, a nossa vitória na perseverança. Se levanta independente da ocasião e da situação, porque de fato, vamos ser realistas, dependendo do vale que nós estamos enfrentando hoje, ninguém vai guerrear por nós. Se você decidir ficar aí nesse quartinho de depressão, certamente tu pode morrer aí. Porque lembra da mulher hemorrágica? 12 anos perdendo sangue, 12 anos perdendo vida. E quando Jesus vem andando na circunvizinhança, fazendo milagre, você não vê ninguém da família correr até Jesus, dando testemunho daquela mulher. Não, ela declarou, se eu tão somente eu tocar, eu serei curada. Tem situações da nossa vida que, por mais difícil que seja, você precisa decidir se levantar. Eu sei. A Maria ou o João poderia ter feito, mas olha, culto racional. Não fez. Vai morrer aí? Ou vai se levantar? Eu sei. Às vezes o nosso emocional fica abalado diante das circunstâncias e da guerra que nós estamos enfrentando. Mas vamos morrer? Ou com a nossa pouca força, vamos levantar e lutar? Por mais que outros não façam, por mais que outros não te estendam a mão, Deus jamais te desamparou. Tu tem consciência que pelo nível de guerra que tu enfrentou até aqui, já era para tu ter morrido. Tu não morreu por conta da mão de Deus, te sustentando, te cercando, te guardando, te levantando. Meu Deus, é a mão dele que tem te amparado neste momento de crise. E você vê a mão de Deus o tempo inteiro com Rispa. Porque Rispa fez um acampamento, pegou um pano grosseiro de saco e estava vigiando os corpos de dia e de noite. Queridos, de dia e de noite. E talvez ao teu ver foi um dia, 2 dias, 3 dias. Não. Foi aproximadamente 6 meses. Davi não teve a noção. Por quê? Porque depois de entregar os filhos, era para ter caído a chuva. Era para a terra começar a responder o plantio. Mas nada aconteceu. Mesmo depois de executarem 7 descendências de Saul, nada aconteceu. E sabe por que nada aconteceu? Porque havia uma mulher de prontidão, cuidando daquilo que ninguém cuidaria. Deus, ele está vendo que você tinha tudo para desistir, mas decidiu perseverar. Aleluia. Deus está vendo a tua necessidade, a tua dificuldade mediante esta guerra instaurada, mas ele está vendo a tua insistência e a tua perseverança. Ele te trouxe aqui para lhe dizer, eu vou honrar a tua fé. Foi assim que aconteceu. A Bíblia vai dizer que ela lutou incansavelmente. Agora imagina você, quem está passando na rua, vendo sua mulher do lado de fora, banando o saco, banando besta fera, aves de rapina, tá dizendo é louca. Sim, tem gente falando é louca, para que buscar? Ao louco, para que insistir nessa porta? Para que sonhar tanto? Não tá vendo a crise do mundo? Mas ela perseverava, independente da opinião dos outros. E você? Vai perseverar independente da opinião dos outros ou vai desistir? E você? Eu tô cansado. E você acha que ela não tava? A família poderia ter ido lá e dizer, não, Rispa, vem cá, eu vou revezar com você. Não, toma um prato de comida. Não, beba uma água, descansa. O texto não diz isso.
O texto disse que incansavelmente ela estava de dia, de tarde, de noite. E você vê literalmente a mão de Deus diante das circunstâncias. Sabe por quê? Porque humanamente falando, tu sabe que uma mulher diante de um corpo, de um filho, lutando de dia, de tarde, de noite, não é fácil. O emocional devia estar abaladíssimo. E vem cá, só piorava a situação. Porque até então, quando ela foi para aí, era um corpo morto, enforcado. Passando o tempo, era um corpo em decomposição. Imagina o cheiro quando o vento soprava. Era 6 meses, querido. Ou seja, mesmo diante da piora, ela continua ali. O inimigo está te mostrando que tudo está piorando, que não vale a pena continuar lutando. Não vale a pena continuar orando pela tua casa, pela tua família, orando para gerar, orando por uma porta de emprego, perseverando nessa faculdade, nesse sonho, nesse projeto. O inimigo ele tem demonstrado todas as vezes a limitação. Você está um passo do teu milagre, da tua vitória. Esse cenário é propício para Deus liberar algo extraordinário na tua vida. Glória ao Deus de Israel. Que esta mulher perseverou. Por quê? Porque ela alcançou o coração de Deus. Deus não enviou a chuva, mesmo depois daqueles corpos de pendurado, porque Deus queria honrar aquela mãe que lutava com garra pela honra do sepultamento de seus filhos. Nós precisamos ter garra. A gente precisa lutar incansavelmente por um sonho, por um projeto, crendo com a convicção que Deus honrará a nossa fé. Operando Deus, ninguém impedirá. Os burburinhos começou até chegar o relatório para Davi. Davi não está sabendo, não. A mãe, Rispa está lá com pano de saco, lutando de dia com as aves de rapina e à noite com as bestas-fera. A Bíblia vai dizer que Davi ele decide ir até lá. Sim, porque quando Deus quer honrar, ele faz rei descer. Ele faz príncipes olhar para você. Quando Deus quer honrar, ele abre porta onde não tem parede, só para nos conceder vitória. Davi vai até lá e decide honrar aquela mulher. Como? Dando um sepultamento honroso para os filhos de Rispa. Não só para os filhos, porque através da atitude de Rispa, Saul também foi honrado, foi sepultado com dignidade. Eu não sei se você entendeu. Através da tua atitude, a tua casa, a tua família será honrado. Não coloca um ponto final no cenário que Deus colocou vírgula. Deus tem coisas grandes e extraordinárias a realizar através da tua vida. Mas olha, escute isso aqui. Tem coisas que, por mais dolorosas que sejam, precisam ser sepultadas para que a chuva caia. A chuva só caiu depois do sepultamento honroso dos filhos de Rispa. Não entendeu? Eu sei que o seu passado foi gerado em dor, em guerra, em crise, mas o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: você precisa permitir-se ser curado, sepultar essa dor, essa rejeição, essa crise, essa guerra, antes que isso te sepulte. Às vezes, a chuva só vai cair quando nós decidirmos, de uma vez por todas, colocar uma pedra e um ponto final no passado ou naquilo que nos gerou dor. Se você precisa perdoar alguém, perdoe, libere, porque acredite, a falta de perdão te aprisiona, enquanto o outro segue a rota e a trajetória da vida dele. Não vale a pena você limitar o teu futuro em Deus por conta de sentimentos que têm lhe gerado cativeiros emocionais. A Bíblia vai dizer que depois do sepultamento honroso, Deus enviou a chuva e trouxe prosperidade ao povo novamente. Sepulte o que está te sepultando, para que você viva prosperidade em todas as áreas de sua vida. Por mais doloroso que seja, você precisa sepultar. Deus tem cura para a tua vida, para a tua alma e para o teu espírito. Vamos orar comigo?
Você que chegou aqui pensando em desistir por conta das circunstâncias, dando o projeto por morto, você não vai desistir. Sabe por quê? Eu te falei de uma mulher que lutou, mesmo diante dos filhos mortos, e você querendo desistir por aquilo que ainda vive. Bora arregaçar as mangas, bora perseverar na oração, no jejum, na constante busca, se relacionando com Deus, porque Ele com certeza lhe concederá vitória. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, eu sei que eu posso falar a tarde inteira, quem convence é o teu Santo Espírito. Vai de encontro a cada vida, vai de encontro a cada coração. Derrama um bálsamo de cura, de restauração, de transformação. Só a tua palavra tem poder de alcançar alma, junta espírito e medula. Não é bisturi do médico, não é bisturi do homem, é o poder da tua palavra. Pela tua palavra, Senhor, cura, restaura, transforma, aviva, Deus. É o que nós te pedimos nessa tarde e te agradecemos, crendo no nosso milagre, na nossa vitória. Amém e graças a Deus. Muito obrigado você que esteve comigo até o término desta mensagem. Guarda ela na tábua do teu coração. Faz um favor para mim e para você, seja um obreiro virtual. Compartilhe, porque vai ficar gravado aqui. E se Deus falou com você, comente, porque eu vou responder o seu comentário. Deus abençoe em nome de Jesus. Tarde de bênção e tarde de vida.